Olá, hoje nós vamos falar de sectarismo no Oriente Médio. Vamos falar dos xiitas, dos sunitas, dos cristãos e de alguns outros que, digamos, ocupam geograficamente o Oriente Médio e também o ocupam politicamente e às vezes militarmente. Eu faço isso hoje a pedido de alunos que adquiriram o curso Cinco Marcos na história recente do Oriente Médio, que está à venda na plataforma Hotmart, e também o pedido coincidente de assinantes pagos da minha newsletter Cegueira Seletiva, que está na plataforma Substack. No último dia 4, para quem agora está conhecendo o canal, nos encontrando pela primeira vez ou vendo este vídeo antes de ver os demais, no último dia 4 de maio, agora de 2024, nós fizemos uma live em que eu respondo às perguntas desses alunos e desses assinantes, mas a gente, pela primeira vez, fez uma live que foi transmitida ao vivo para o YouTube e fez assim um razoável sucesso para o tamanho do canal, foi muito bom. Muitas pessoas se interessaram pela temática, gostaram do vídeo. Então, se você está pegando o canal agora, pode procurar por esse vídeo e pelos demais, porque ali eu faço um balanço geral da guerra em Gaza, falo um pouco da posição dos países árabes, falo da possibilidade ou impossibilidade de uma solução de dois estados e de vários outros temas. Mas esse tema do sectarismo acabou ficando de fora e eu prometi, então, gravar um vídeo diferente. Mas, verdadeiramente, o pessoal tinha interesse em saber, sobretudo, da diferença entre xiitas e sunitas. Então, eu achei que esse era um tema que merecia um vídeo específico. Se você é novo, mais uma vez, se quiser se inscrever no canal, isso será muito bom. Se gostar dos vídeos, que você os curta e os compartilhe. E, se gostar muito, que peça para ser avisado quando há novos vídeos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre o sectarismo, para depois entrarmos na diferença entre xiitas e sunitas, é que é preciso fazer uma grande distinção. No Oriente Médio, como, aliás, no resto do mundo, mas estamos falando de Oriente Médio, há variedade de muitas coisas. Então, por exemplo, no Oriente Médio é preciso saber que há uma variedade de etnias, de etnicidades. Há diferentes línguas, há diferentes culturas, diferentes civilizações, se vocês quiserem, que se encontram ali no Oriente Médio. Então, uma coisa é a gente falar de etnias, em que nós diríamos, por exemplo, existem os árabes no Oriente Médio, existem os turcos, existem os persas, existem os curdos e assim por diante. E isso que eu estou falando em grandes categorias, tá? Porque, por exemplo, um país como o Irã tem inúmeras etnias e para entrar no detalhe nós teríamos que fazer muitos outros vídeos. Mas não é de etnias que eu estou falando hoje, estou falando de denominações religiosas. Então, claro, também aqui em termos gerais, e um dia falaremos sobre etnias, mas hoje falando sobre denominações religiosas e sobre identidades religiosas, é claro, você poderia dizer, bom, basicamente muçulmanos, cristãos e judeus, talvez. Bom, a verdade é que esses três grupos estão presentes ali, mas há muitos outros, inclusive alguns com histórias mais antigas, pelo menos do que a do cristianismo e a do Islã, como zoroastrismo e outras que a gente vai também poder discutir em mais detalhes em outro momento. Mas é evidente que o Oriente Médio
é um lugar, digamos, uma parte do mundo que a gente identifica como hoje majoritariamente muçulmano. Então, há muitos séculos já, o Oriente Médio se transformou numa parte do mundo em que o Islã é a religião dominante. Há uma quantidade não negligenciável de cristãos e que, como eu já disse em outros momentos, estão ali há muito tempo, né? Porque é ali que o cristianismo nasceu e ali estão, portanto, os descendentes dos primeiros cristãos. Mas também por estar na confluência das várias regiões do mundo, por estar mais ou menos no lugar que eu chamo de o coração do mundo, ali você encontra as mais variadas denominações do cristianismo. Então, há uma grande variedade dessas denominações cristãs, que eu também não vou poder detalhar, eu posso talvez fazer uma pequena lista de algumas delas, mas há cristãos, além dos muçulmanos, e há judeus que, como a gente já sabe, por termos discutido a questão da Palestina, a criação do Estado de Israel, na Palestina havia um certo número de judeus também historicamente ali instalados, né? Desde sempre, posso dizer assim de modo genérico, mas que no começo do século XX provavelmente compunha 10% da população da Palestina. Depois ficou, é claro, muito mais numerosa essa comunidade na medida em que os imigrantes foram chegando e depois do estabelecimento do Estado de Israel. E havia, é claro, desde sempre também minorias importantes judaicas nos vários países do Levante Árabe e em outros lugares do mundo árabe, na Síria, no Líbano, norte da África, Iraque, Iêmen e assim por diante. Então, temos aí as três grandes religiões monoteístas, mas isso não é ainda, digamos, uma discussão sobre sectarismo propriamente, ainda que houvesse sempre a diferença, né, entre esses grupos religiosos e é uma diferença que acaba influindo sobre o relacionamento no âmbito político e mesmo militar dessas várias comunidades numa região definida aqui de modo muito amplo, né, como o Oriente Médio, mas o debate sobre sectarismo normalmente está mais relacionado digamos, às subdivisões desses grandes grupos religiosos. E, é claro, aqui era aqui que incidia a dúvida mais prevalente de alguns alunos e assinantes, era a entender a diferença entre muçulmanos sunitas e xiitas. Então, nós começamos por aqui, tá? Como vocês sabem, eu não vou poder fazer aqui a história completa do Islã, seria um vídeo muito longo, mas eu pretendo, como eu disse, gravar um curso inteiro sobre o Islã. Mas, como se sabe, normalmente, final do século VI da era cristã, surge em Meca um profeta, Muhammad, né, entre os árabes ali da cidade de Meca, um profeta que vai trazer uma nova revelação do mesmo Deus monoteísta. Ou seja, uma coisa muito importante a lembrar e a conhecer sobre o Islã, talvez a mais importante de todas as coisas a conhecer sobre o Islã, é que o Islã se pretende uma continuação das mensagens dos profetas que antecederam Muhammad. Entre esses profetas estão Abraão, Moisés, o Cristo e muitos outros que precederam a estes na história dos evangelhos e também do Testamento Antigo, Testamento, Novo Testamento e assim por diante. Então, à luz do Islã, há um único Deus e esse é o mesmo Deus que falou a Moisés e que enviou o Cristo como seu profeta.
o profeta Muhammad seria, portanto, apenas o último dos profetas, aquele que selaria a mensagem divina. Aquele mesmo Deus tinha uma grande mensagem para a humanidade e ela veio pela voz e na pessoa de vários profetas. Muhammad seria o último deles e ele teria o selo da profecia, portanto, uma vez revelada a religião muçulmana, estava completa a revelação divina. Ou seja, o Islã seria a religião aperfeiçoada, a mensagem última, sobre a qual não havia mais o que adicionar, mas entendia-se, o Islã sempre entendeu assim, que os cristãos e os judeus tinham também sido receptores das mensagens anteriores e eles podiam, estou falando aqui pelo menos teoricamente, em tese, e na prática foi assim também, ainda que não sempre assim, mas que cristãos e muçulmanos podiam, cristãos e judeus podiam se manter fiéis às suas próprias mensagens sem abraçar a nova, porque, de todo modo, eles estavam fiéis a uma parte da mensagem do mesmo Deus. Então, isso é o essencial a conhecer sobre o Islã. As mensagens que o profeta viu serem reveladas a ele, pelo mesmo arcanjo Gabriel, aliás, que anunciou a vinda do Cristo para a Virgem Maria, o mesmo arcanjo que aparece na Bíblia sendo o mensageiro de Deus em mais de um momento. Esse arcanjo falou diversas vezes ao profeta, e essa revelação toda foi compilada em algum momento depois da morte do profeta em um livro que é o Alcorão. Há discussões históricas, de literatura crítica, etc., sobre a história do Alcorão, sobre a possibilidade de de haver mais de um tipo de exemplar, mais de um tipo de texto. Mas, de todo modo, hoje, no mundo muçulmano, tem-se uma versão do Alcorão que é a consolidada, que é a canônica, tida por correta, ainda que com pequenas divergências possíveis, aceitas, de leitura. Mas isto é, digamos, a compilação da mensagem divina que foi revelada ao profeta diretamente através do arcanjo Gabriel. O profeta Muhammad tem uma diferença em relação a outros profetas, e especialmente para quem está acostumado a pensar e a viver perto do cristianismo, né? A figura do Cristo sendo muito forte entre nós. A, a diferença do Cristo e de outros profetas, o profeta Muhammad foi, ao mesmo tempo, um profeta, né, dessa nova revelação, portanto, um mensageiro divino, mas ele chegou a ser também um governante terreno, um governante secular, ou seja, um governante de uma nação árabe que ele uniu e que depois vai se transformar num império. Na verdade, será um império nascente ainda durante a vida do profeta. Então, há um processo, digamos, de guerra, de conquista, de conversão dos povos ao Islã, das tribos árabes primeiro e depois dos povos circundantes. E há um processo em que o próprio profeta tem que governar a vida das pessoas que estavam submetidas à sua autoridade terrena, certo? Então, ele é um profeta que combinou o caráter, digamos, de mensageiro divino com aquele de um governante das coisas deste mundo. E, óbvio, quando o profeta morre, e isto sim, era totalmente normal à vista do Islã, que considera que os profetas são sempre seres humanos, mas seres humanos escolhidos por Deus para serem portadores da mensagem. Então, era normal que um ser humano, ainda que divinamente guiado, morresse um dia. E aí, então, tem-se uma crise de autoridade no mundo muçulmano,
que agora era uma religião, mas também era um império nascente. Quem governaria, quem estava legitimado a governar depois da morte do profeta? Essa é uma questão que vai ocupar o mundo muçulmano por muito tempo depois, mas, digamos, a semente da grande divisão do Islã entre sunitas e xiitas vai acontecer vai se colocar neste primeiro momento, e é uma primeira semente apenas, que é a disputa entre se ele deveria ser sucedido pelo seu primo e também genro, Ali ibn Abi Talib, o primeiro homem a ter se convertido, segundo os relatos canônicos, que tinha sido criado junto ao profeta, era bem mais jovem que o profeta, muito ligado a ele, casado com a filha do profeta, e, portanto, uma pessoa do que se chama em árabe da família do profeta, da casa do profeta. E aqueles que dizem que havia outros companheiros que estavam talvez mais bem posicionados para governarem. Quando se formam, digamos, os partidos, né, os dois lados dessa disputa, tem um grupo que vai ser o grupo dos partidários de Ali, ou seja, desse primo e genro do profeta. E em árabe, partidário ou partidos se diz Shia. Então, esses partidários de Ali são conhecidos como Shiat Ali. Daí vem o nome xiismo. A partir daí vai se desenvolver no mundo muçulmano uma vertente religiosa, teológica, com sua doutrina que em muito tem muito de comum com o sunismo, mas tem também algumas diferenças importantes com o sunismo, e que nós conheceremos depois, ao longo da história, como sendo os xiitas, certo? O nome deles decorre do fato de que lá atrás, naquele primeiro momento, formou-se um partido que era o partido favorável a que Ali fosse o sucessor do profeta. Os demais, os que não entraram nesta categoria dos xiitas de Ali, eles passam depois, com o tempo, a serem conhecidos como sunitas, e o nome vem da expressão sunnah, sunnat nabi, ou seja, a tradição do profeta. Aquilo que o profeta fazia e dizia é a sua tradição, é aquilo que ele ensinou, digamos, para além da revelação. E então, digamos, por alguma razão, esse grupo majoritário hoje no mundo muçulmano passou a ser conhecido como os sunitas. Ao longo da história do Islã, que é muito longa, é claro, e há muitas reviravoltas, muitos impérios, muitas dinastias, muitos domínios de territórios diversos. Há momentos em que os xiitas ou linhagens do xiismo governam em determinados territórios, há outros em que eles são minoritários, digamos que na maior parte da história do Islã, na maior parte da geografia que um dia foi dominada pelos muçulmanos, os xiitas foram, de modo geral, minoritários. E é por isso que hoje eles constituem provavelmente algo em torno de 15%, talvez 20% de todos os muçulmanos no mundo. A enorme maioria dos demais será constituída por muçulmanos sunitas. Lembrem-se que o mundo muçulmano é muito maior do que o mundo árabe. O Islã começa entre os árabes, mas depois ele vai virar uma religião mundial. E hoje os árabes são minoritários entre os muçulmanos, tá? Então, só um país muçulmano tem praticamente o mesmo número de muçulmanos árabes, que é a Indonésia. A Indonésia praticamente tem o mesmo número de muçulmanos que o mundo árabe inteiro. A Índia tem uma minoria muçulmana, que é
que é provavelmente do tamanho da metade do mundo árabe inteiro. Então, lembrem-se que o mundo muçulmano é muito maior do que o mundo árabe. Os xiitas são minoritários em todo este universo. Dentro do mundo árabe, talvez um pouco menos minoritários do que no resto do mundo, mas ainda assim minoritários. Então, isso daqui é a semente de tudo. Era uma questão sobre uma discussão que vai virar uma discussão, inclusive teológica, sobre a legitimidade para governar a comunidade dos muçulmanos, dos crentes, a nação, se vocês quiserem, muçulmana. Isso é a grande diferença. No Oriente Médio hoje, ou seja, ali do lugar onde nós falamos mais comumente, né, do Levante Árabe, Síria, Líbano, Palestina, um pouco do norte da África, talvez indo um pouco até o Irã, a Turquia. Também nesse universo, os sunitas são a maior parte dos muçulmanos e os muçulmanos são a maior parte da população de toda esta região. Se você incluir o Irã, aí, é claro, o equilíbrio muda, porque o Irã é praticamente a 90% muçulmano xiita e tem uma população que se aproxima hoje dos 90 milhões. Mas se você incluir Irã e Turquia, eles se contrabalançam, porque a Turquia tem mais ou menos a mesma população que o Irã e é praticamente toda ela sunita. Mas ficando ali dentro do universo mais próximo, assim, do que a gente vem discutindo nos últimos tempos, que é a questão palestina, o Líbano e a Síria, ali tem também uma maioria sunita, mas há uma minoria xiita razoavelmente importante, especialmente no Líbano. Agora, os sunitas normalmente são vistos, eles são a maioria, como eu disse, mas eles são vistos como um único grande grupo, uma única grande identidade. Quando o pessoal vai falar das variações dentro do sunismo, fala-se das escolas jurídicas dentro do sunismo e não tanto de galhos ou de ramificações do sunismo. O xiismo, no entanto, tem, apesar de ser minoritário, tem várias ramificações. Uma delas é a majoritária dentro do sunismo, que é o que a gente chama de o xiismo duodecimal. É um xiismo que acredita em 12 imãs, todos eles descendentes na linha direta do Ali ibn Abi Talib, que é o primeiro dos imãs em que os xiitas, de modo geral, acreditam. Existe um outro grupo chamado ismaelita, que vai também se ramificar em outros grupos, que acredita, na verdade, em 7 imãs, o sétimo sendo o Ismael, e, e alguns ramificam acreditando em coisas novas. Dentro dos ismaelitas, ou melhor, como uma ramificação dos ismaelitas, vai surgir mais tarde um grupo chamado os drusos. Os drusos inovam bastante em relação à doutrina muçulmana e há, portanto, alguma dúvida sobre se eles ainda poderiam ser considerados como muçulmanos ou se eles já mudaram muita coisa e, portanto, seriam, digamos, tão diferentes que já não seriam mais muçulmanos. Mas o importante é que, como os drusos existem em grande número no Líbano e na Síria, especialmente, um pouco na Palestina, eles são um grupo muito importante na política regional. Durante muito tempo foram lideranças muito importantes na política libanesa, na sociedade libanesa. Então, os drusos têm um papel muito importante entre Síria e Líbano, especialmente, um pouco na Palestina, como eu falei, e eles são uma derivação, digamos, dos ismaelitas, xiitas ismaelitas. Depois vocês têm um outro grupo, que é o dos zaiditas. Os zaiditas são importantes porque eles decorrem assim, dos duodecimais em alguma medida, ou melhor, dos jafaritas. Depois, um outro dia eu explico isto, mas eles são importantes hoje porque
Os zaiditas são os xiitas que estão no Iêmen e que por muito tempo governaram o Iêmen e hoje são uma parte provavelmente majoritária, mais de 50% da população do Iêmen é constituída por xiitas zaiditas. Um outro grupo que também é uma derivação dos duodecimais é o grupo dos alauítas, que tem uma presença muito importante justamente um pouco no Líbano, mas sobretudo na Síria. Havia uma região inteira da Síria que era chamada de o país dos alauítas ou o estado dos alauítas e que ganhou essa caracterização quando do mandato francês na Síria. Então, esse detalhamento é importante porque vocês já devem ter ouvido falar que o governo da Síria é hoje um governo comandado por um alauíta e por uma família alauíta, porque antes desse presidente, o pai dele já era presidente da Síria, e que isso teria mudado a distribuição de poder na sociedade síria, porque os alauítas, constituindo talvez 12% da população geral, estariam numa posição privilegiada de poder dentro de um país que tem maioria sunita, né? E, é claro, vocês têm no Líbano uma boa presença de drusos, como eu falei, historicamente, porque o Líbano, historicamente, não é esse grande Líbano que foi desenhado pelos franceses. Ele era uma região conhecida como Líbano, mas que se referia a uma montanha ou a uma rede, uma cordilheira ali, que é a Cordilheira do Líbano, né? Onde havia, sobretudo, drusos e cristãos maronitas. Então, eram dois grupos que, dentro do Império Otomano, eram minoritários e que se concentravam na montanha do Líbano. E, então, normalmente, nós pensamos a história do Líbano, especialmente no século XIX, como uma história essencialmente da relação entre maronitas e drusos sob um governo geral do Império Otomano. Mas, como o Líbano depois foi criado na sua forma maior e incorporou outros territórios que não eram tradicionalmente Líbano, ele passou a ter, então, também uma grande porção de sunitas que viviam, sobretudo, nas cidades costeiras do Líbano, e também uma boa população de xiitas que, tradicionalmente, ao longo da história do Islã, tinham se concentrado, entre outros lugares, numa também região montanhosa do sul do Líbano, e esses xiitas são, sobretudo, xiitas duodecimais, que acreditam em 12 imãs. Para além dos sunitas e dos drusos e dos xiitas, como eu disse, havia os maronitas no Líbano, mas há também uma variedade de outras denominações cristãs, que assim, passam de uma dezena de denominações cristãs que existem no Líbano, mas existem também algum número na região como um todo, na Síria e na Palestina, mas o Líbano é talvez o lugar onde a mistura é maior. Essa mistura, ela, sim, primeiro, poderia ser um exemplo de uma sociedade em que vários grupos religiosos convivem com muita tranquilidade. E em muitos momentos da história foi realmente uma história de convivência, de conhecimento mútuo, de nenhum estranhamento, de coexistência nas mesmas aldeias, inclusive. Mas havia uma coisa no sistema do Império Otomano, no tratamento que ele tinha com as minorias existentes dentro do Império, que podia criar alguma diferença e que podia criar algum atrito entre essas comunidades, era o fato de que o Império Otomano deixava que o direito religioso de cada comunidade governasse o seu próprio estatuto pessoal, o seu direito de família, direito de sucessão, casamento, divórcio, etc. Ou seja,
havia aí uma estratificação da sociedade, segundo você fosse cristão, maronita, ortodoxo, segundo você fosse xiita, portanto, uma minoria também, druso, alauíta, ou se você fosse sunita, como parte da maioria. Então, havia já uma distinção entre as comunidades, porque elas eram tratadas pelo mesmo império como diferentes, como diversos. A isto se somou, no século XIX, sobretudo, a influência ocidental das potências coloniais, que começam a, aos poucos, tirar parcelas do poder otomano. E para fazer isto, para ir comendo aos poucos o poder otomano, essas potências europeias vão encontrando links com parcelas da população local que vão sendo privilegiadas por essas potências. Então, os franceses, por exemplo, vão privilegiar os cristãos maronitas, os russos vão privilegiar os ortodoxos, vai haver missões cristãs vindas dos Estados Unidos, vindas do Reino Unido, e, portanto, elas vão arrancando, essas potências coloniais vão arrancando da potência otomana concessões para as populações que são protegidas pela potência ocidental. E assim, isso vai criando diferenças entre as várias populações, porque agora, por exemplo, os maronitas tinham privilégios dentro do Líbano ao qual não tinham acesso, privilégios aos quais não tinham acesso nem os xiitas, nem os drusos, nem os ortodoxos e assim por diante. Essa divisão vai criar realmente um sistema em que as potências coloniais, apesar delas dizerem que aquilo ali sempre foi um lugar em que as várias religiões não se encontravam, não podiam conversar, não sabiam conviver, isto era falso historicamente. O sectarismo, na verdade, ganha muita força nessa região por conta da influência colonial que vai, como sempre, se utilizar, né, da máxima divide e impera. Então, eles foram dividindo essas populações em grupos diversos, com privilégios separados. A população local ficava dependente desse apoio externo e se punha, portanto, em contraposição ou em conflito com os seus vizinhos das outras comunidades, porque cada um, de fato, encontrava sua proteção fora do seu território natal para ter privilégios contra os seus vizinhos e conterrâneos. Isso é verdade e tem os seus efeitos até hoje na região. Vocês podem sentir essas ligações com o mundo externo e essas divergências sectárias que têm a ver com isto, tem a ver com outras coisas da história, mas tem a ver com isto, e que, portanto, hoje ainda são aproveitadas pelas potências, especialmente pelo Ocidente, para continuar a dividir para melhor imperar. Então, por exemplo, os Estados Unidos, a partir da Revolução Iraniana de 1979 e depois ao longo das décadas que se passaram, começou a falar de uma coisa que eles chamaram de um crescente xiita, que seria uma grande ameaça para o mundo o árabe e muçulmano, de modo geral, sunita tradicional, ou seja, que a Revolução Iraniana teria vindo como uma grande ameaça para o mundo árabe e sunita, de modo geral, e, portanto, era um inimigo natural dos árabes, um inimigo natural dos muçulmanos sunitas e precisava, portanto, ser combatido. Foi combatido pelos árabes através da guerra Irã-Iraque, continua a ser, em alguma medida, combatido hoje. Hoje vocês devem ter visto discursos que dizem, por exemplo, que o grande problema do Oriente Médio é a ameaça posta pelo Irã contra não só o mundo árabe e muçulmano, mas também contra Israel e, portanto, contra o Ocidente e contra os Estados Unidos, e que essa ameaça estaria sendo realizada pelo Irã através dos seus vários braços, através dos seus agentes, né, e colocados em vários
lugares do mundo árabe, ou seja, os xiitas do sul do Líbano, que hoje constituem o Hezbollah e o Amalek, que lutam de fato contra Israel, os xiitas do Iêmen, que são os zaiditas, e que hoje de fato estão lutando contra Israel, os xiitas do Iraque, que é, na verdade, o lar de nascimento do xiismo, né? E é um país que tem uma população majoritariamente xiita, mas na época do Saddam Hussein era governada por um sunita, que era o Saddam Hussein, que também hoje estão agindo contra Israel. Então, que, na verdade, o problema todo no Oriente Médio se resumiria a um conflito de fundo entre sunitas e xiitas, é, quando, na verdade, nesse momento, o pessoal esquece de dizer que os palestinos, inclusive todos os palestinos do Hamas e do Jihad Islâmico, etc., são sunitas ou cristãos ou sunitas, e provavelmente deve haver ali um raro xiita, porque os palestinos, de modo geral, são sunitas. Mas o pessoal esquece esse detalhe quando fala do arco xiita que ameaça a estabilidade da região, ameaça o mundo árabe muçulmano e ameaça, por extensão, o Ocidente. Haveria muito mais a dizer, eu acho que eu tinha até a intenção de dizer muito mais do que isso, mas acho que o vídeo já ficou longo o suficiente. A gente pode voltar ao tema em outros momentos. Se você tiver a curiosidade de reencontrar esses temas e outros, como eu disse, inscreva-se, curta, compartilhe, e peça para ser avisado. Muito obrigado e até a próxima.